Bom dia, gente. Eu vou tentar aqui fazer um esforço para atualizar um pouco nesse nosso conhecimento de design, né, a respeito dos fundamentos de comunicação. Né? É um esforço que talvez eu deva perder muitas coisas no meio do caminho ali, porque nós estamos falando de um conhecimento e todo uma processo de reflexão e de estudos muito longo, muito complexo e com muitos pormenores e questões, né, que eu acho que nesse resumo, nessa atualização aqui que eu estou pretendendo fazer com vocês, algumas coisas, aliás, muitas coisas, vão acabar se perdendo, né. A intenção aqui é que a gente comece a resgatar outros princípios, outros fundamentos que existem sobre os processos comunicacionais, que não têm sido muito vistos ou abordados ou que não se refletem muito no pensamento de design, né. Então, o intuito aqui é trazer para, né, pra vocês da área de design, algumas questões mais atuais, nem tão atuais assim, vocês vão perceber, mas que têm sido deixadas de lado, na hora que a gente pensa, questões de comunicação dentro do campo, do design. Então a gente vai a intenção é a gente chegar, aqui, nos estudos de recepção latino-americanos, que são princípios que foram formulados, ou questões, né, que foram trazidas na década de 90, e que na área de design de informação a gente nem sequer chega perto disso, né? Chega a estudar essas questões, né? Mas para fazer isso, né, para falar de o que tem de mudança, o que muda na maneira com que a gente pensa processos comunicacionais, é, né, em relação àquilo que a gente tem feito, né, a gente precisa entender o percurso, as mudanças, né, o que de fato aconteceu na comunicação, o que de fato como que o pensamento de comunicação se estruturou, né, ao longo do tempo, principalmente no século XX, para a gente entender o que é a maneira com que a gente entende comunicação e o que são as outras questões que a gente não incorpora dentro do pensamento de comunicação, tá? Então vamos ver um pouquinho desse, eu vou fazer de novo, vai ser muito breve, são questões para serem, né, estudadas de maneira muito longa, as teorias da comunicação são um campo de estudo muito profundo, né, então provavelmente muitas questões vão ficar de fora aqui, né, eu posso até lembrar de outras, mas é um resumo, não é um aprofundamento e não é uma coisa muito detalhada, né. As as primeiras abordagens a respeito da comunicação como uma ciência, né, e talvez as que sejam até mais científicas, assim, do ponto de vista de reflexão, né, e sobre a comunicação, né, científicas sobre comunicar, sobre o processo da comunicação, são as questões que têm origem na linguística, né. No geral, né, a boa parte das questões linguísticas foi feita no século XIX, antes do século XIX até, muita coisa na Idade Média, né, eh a doutrina das assinaturas, Bacon, que discutia isso, Francis Bacon, enfim. Então a linguística propriamente dita, ela é um campo muito antigo, né. E da linguística, vocês acabam tendo desdobramentos, né, que são a parte do estudo dos signos, né, a ciência dos signos, né, que tem diversas frentes aí. Então, assim, o primeiro campo da comunicação, né, é essa questão das ciências das linguagens. Eu prefiro chamar de ciências das linguagens porque há conflitos entre os autores, né, principalmente entre os autores de semiótica e semiologia, né, eles não gostam de ser confundidos, né, eles não gostam de ser misturados aí, né? Mas tanto semiótica, semiologia e outras frentes aí, linguísticas e da linguagem, elas estudam basicamente a questão comunicacional como uma questão cognitiva, de como que a gente é capaz de absorver certas coisas, certos fenômenos ao nosso redor, como a nossa mente é capaz de entender, né,
e dar significação às questões ao nosso redor, né? Então, é um processo muito nuclear, né, a respeito da comunicação. E não se prende exclusivamente no processo de comunicação, porque você tem aí toda uma questão, né, de entendimento e leitura de mundo ao seu redor, do entorno, né? Então, tudo que acontece ao seu redor, todo fenômeno que acontece ao seu redor e que você é capaz de ler, entender, ou, né, enquadrar dentro de alguma coisa, é um problema semiótico, né, semiológico, enfim. Enfim, é um processo cognitivo de entendimento do que está ao nosso redor. Aí a gente tem os autores da linguística, né, que tem uma origem na questão do texto escrito, né, e da língua e do texto falado, né. A semiótica pisciana, que é talvez a frente mais importante para a área de design, porque a semiótica pisciana e os seus signos triádicos, ela naturalmente dá conta das questões não verbais, daquilo que é imagético, né? E isso é muito importante para o design, né? Todos os outros campos, como a literatura, que estudam semiologia, semiótica, estão trabalhando dentro de campos linguísticos e de campos verbais, né, de texto escrito. Então, eles não precisam muito dessa, dessa abordagem do Peirce, né, porque eles estão trabalhando com o verbal. Então, assim, a semiologia funciona muito bem dentro do texto escrito da literatura, por exemplo, né, a linguística, né, trabalha muito bem. Mas quando a gente entra no campo da imagem, né, do visual, daquilo que não é meramente escrito, textual, né, ou falado, né, falado ou escrito, que é a linguagem verbal, tanto a semiologia quanto a linguística, elas acabam ficando reduzidas, elas acabam dando muito conta de explicações, apesar de que a gente vai pegar questões como a retórica, sintaxe, semântica, que são elementos verbais da linguagem no sentido verbal, e a gente faz aproximações com a questão da imagem. Mas, enfim, aqui, principalmente a semiótica pisciana, né, ela é quase que 50% do que a gente estuda de comunicação na área do design, né? Então, metade daquilo que a gente entende, que a gente utiliza, que a gente absorve como comunicação, né, questão de comunicação no design, vem da semiótica persiana, principalmente a semiótica persiana, né? De como esse saber, esse conhecimento nos ajuda a trabalhar o design, né? Bom, na década de 30, principalmente 20 para 30, até 50, né, principalmente, uma produção até a década de 50, a gente começa a ter alguma coisa que é já quase que ignorado dentro da área de design de informação ou design como um todo, né? Que são os estudos da comunicação de massa, né? Então, lá no começo do século XX, né, começam a surgir esse fenômeno, né, que são as grandes empresas de comunicação, né, os grandes meios de comunicação, rádio, principalmente começa com rádio, depois vem a TV, mas e se começa a ter uma preocupação, os estudiosos, os pensadores começam a ter uma preocupação a respeito da atuação, do que essa comunicação em escala massiva transforma a sociedade, né? Então, a preocupação e a abordagem desse campo de saber, de conhecimento, está muito relacionado com a questão sociológica, né? Com a questão da sociedade como um todo, os efeitos sobre a sociedade dos meios de comunicação de massa, por conta dos meios de comunicação de massa, né? Só que aí, né, nessa frente, né, que a gente começa a entender certas questões como o estímulo comunicacional, quer dizer, o que acontece com as pessoas quando há um estímulo de comunicação, quando em algum lugar, né, esses meios de comunicação começam a propagar certas mensagens,
né? Então, esse entendimento da relação que uma mensagem tem sobre as pessoas começa a surgir exatamente daí. E aí a gente tem duas. A gente fala que são os dois lados de uma mesma moeda. Assim, tem duas abordagens opostas, né, a respeito desses efeitos. Por um lado, você tem nos Estados Unidos, né, um grupo de pensadores que está tentando analisar como é que você lida e como é que você projeta esses efeitos, né, como é que você constrói esses efeitos, principalmente por preocupações de controle social, né? Como é que você produz certos comportamentos a partir de certos estímulos comunicacionais, sobretudo efeitos de consumo, né? Basicamente são efeitos políticos, né? E efeitos de consumo, com a intenção realmente de produzir um certo controle da sociedade, né? Para garantir que a sociedade se mantenha ali sem fugir do controle, né? Então é óbvio que não havia uma intenção por parte, principalmente dos autores, dos pesquisadores, de manipular, né, de realmente distorcer as coisas, mas havia ali presente já uma noção clara de controle social, né, de controlar massas, de controlar comportamentos dessa massa, de produzir certos comportamentos a partir da comunicação, né? Então você tem nos Estados Unidos essa tentativa, né, de garantir que uma determinada mensagem, quando ela é enviada para as massas, que essa mensagem consiga ter efeitos esperados, né? E por outro lado, na Alemanha, você tem pensadores que estão bastante preocupados com isso, com justamente a possibilidade de que uma mensagem possa ser construída para produzir certos efeitos na sociedade, né? A gente tem justamente na Alemanha, né, a ascensão do nazismo, né? E aí se percebe por conta disso, a grande maioria desses autores são judeus, né? Se percebe o quanto que isso pode ser devastador, né? Então há uma construção na Alemanha de um pensamento crítico, a gente chama de pensamento crítico alemão em comunicação, né? É outra maneira de se referir à escola de Frankfurt. Eles olham para esses mecanismos dos meios de comunicação de massa como um grande problema social, como uma questão muito séria, muito grave, né? De que maneira, principalmente, pequenos grupos organizados, podem justamente controlar as massas e fazer com que as massas se comportem ou ajam segundo aquilo que esses pequenos grupos desejam, né? Isso tem um papel ali, né? Esse grupo de pensadores críticos alemães, eles estão todos embasados pelo pensamento marxista, né, da luta de classes e todas essas questões sociais. Então, eles olham para os meios de comunicação e falam assim: ó, isso aqui é um instrumento para os grupos dominantes, né, a classe dominante, controlar, conduzir e manipular as classes dominadas, né? Então, os meios de comunicação de massa, eles estão agindo como ferramentas, né, para essa classe dominante. E quem detém esses meios são justamente as classes dominantes, né? Porque o aparato de comunicação de massa é um aparato caríssimo, né? É um aparato, né, gráficas, estações de rádio, né, estúdios, produção, tudo isso é um aparato caríssimo, pesado, né, que só as próprias classes dominantes, detentores do capital, né, têm condição de arcar com esse instrumental inteiro, né? E para que eles vão usar isso? Definitivamente não vai ser para fazer com que as classes dominadas, né, tenham qualquer, né, possibilidade de mudar a sua realidade, né? Então essa premissa que está ali dentro da lógica do próprio marxismo, do qual esses pensadores alemães fazem uso, né, já conduzem ali uma maneira de enxergar a questão. Então, se nos Estados Unidos isso, né, extremamente capitalista, né, extremamente interessado em efeitos, isso não é mal visto, pelo contrário, isso é visto como uma maneira de fazer
o Estado funcionar, né? Ali para os alemães, quase todos eles judeus, né? Na ascensão do nazismo, isso é visto como uma coisa ameaçadora, literalmente ameaçadora, né? Então aí você tem a gente chama essas duas escolas, tanto o funcionalismo norte-americano como a escola de Frankfurt, como matrizes fundadoras do pensamento de comunicação, né? Porque sai dali, né? Tanto no funcionalismo norte-americano, a atuação de psicólogos estudando comportamento a partir de efeitos e estímulos de comunicação, o que acontece com as pessoas quando se estimulam certas coisas, né? Tentando ver o comportamento de massa, tentando analisar como produzir certos efeitos. Então, todo o aparato ali psicológico, né, de psicólogos trabalhando para controlar massas, né, tudo isso é desenvolvido nos Estados Unidos, né, para uso nos meios de comunicação, nos jornais, na rádio, né? E o outro lado da moeda, né, que é essa análise crítica, essa visão crítica dos efeitos sociais, do que é possível ser feito com estímulos de comunicação, né? Então, e dentro do funcionalismo do americano tem várias pequenas vertentes, né? Tem a teoria da agulha hipodérmica, que é justamente essa de que você coloca uma agulha, né, faz um estímulo, né, no corpo, e o corpo inteiro reage em função desse estímulo pontual, né? Então, uma mensagem pontual disparada através de um meio de comunicação, e a massa como um todo, né, tem uma resposta, tem um comportamento, tem um efeito esperado. Depois, tem outros desenvolvimentos, como o two-step flow of communication, quer dizer, eles começam a entender que não dá apenas para você disparar um estímulo, você tem que influenciar um grupo que vai influenciar um grupo maior, né? Até você chegar nas teorias de comunicação de massa, propriamente dito. Então, há diversos pequenas construções, pequenas teorias que englobam tudo isso que a gente chama, às vezes, de funcionalismo norte-americano, né? Mas todos eles com o mesmo intuito. E aí, de novo, né, a escola de Frankfurt tem várias abordagens diferentes, né, tem estudos diferentes sobre diversas coisas, alguns deles são lamentáveis, infelizmente, tem muita coisa ruim que foi produzida também pela escola de Frankfurt, nem vale a pena a gente ficar discutindo a respeito, não é a questão aqui, mas eles conseguem elaborar uma matriz de pensamento crítico, né, uma análise crítica da comunicação, e que é muito importante, é utilizada até hoje também, né? São as duas matrizes fundamentais. Nada disso é estudado no design, né? Apesar da importância disso tudo para qualquer estudo comunicacional, quando a gente está estudando design de informação, a gente raramente trabalha com esses autores e esses pensamentos, né? Bom, aí, na década de 50, né, 50 para 60, a gente tem uma outra raiz da comunicação, e essa eu diria que são os outros 50% do que a gente usa no design de informação, né? Então, esse grupo, sim, é uma abordagem que a gente usa muito, além da semiótica, a gente usa muito a teoria da informação, quando a gente lida com design gráfico, design de informação, né? E essa raiz, ela nasce, na verdade, com os estudos de sinais, né, com a engenharia, né? Então, Norbert Wiener, lá na década de 50, e outros estudiosos, né, que vem lá do Círculo de Viena, um grupo de pensadores que estão analisando muitas coisas a partir de um certo ponto de vista muito mecânico, muito mecanicista, né, muito positivista, né, no sentido de um efeito decorrente de uma ação e a consequência, causas, consequências, resultados, tentar prever, formular, né, como é que essas coisas decorrem, né, prever os efeitos, né. Então, o pessoal, muito vindo desses princípios de engenharia elétrica, engenharia de sinais, né, a construção de sinais, transmissão de dados, né, eles começam a tentar abordar tudo, por esse ponto de vista, né? E, obviamente, que isso também acontece dentro da comunicação, né? Principalmente, eu acho que os grandes elementos
que vem aí dessa raiz, dizem respeito à questão do entendimento do feedback. O que é o feedback? Assim, toda vez que você tem um efeito, né, sobre um determinado corpo, grupo, enfim, pessoas ou não pessoas, há sempre um mecanismo de retorno, né, que informa, né, ou que atualiza a origem do sinal a respeito dos resultados, né? Então, você cria um ciclo, né? Um ciclo de transmissão e retransmissão, né? Então, essa ideia é muito importante, porque quando eles começaram a olhar tudo, por exemplo, corpo humano, biologia, eles começam a ver esses ciclos, né? De que alguma coisa produz um certo efeito e esse certo efeito traz um feedback, né? Para o resto, para o todo, né? Então, tudo a partir disso daí, dos sinais, os ruídos nos sinais, de que maneira os sinais atingem, como é que você sabe se o sinal atingiu. Eles começam a formular princípios e teorias que começam a orientar quase tudo, né, a abordagem de quase tudo. E aí a gente tem os efeitos da cibernética, né, os efeitos na comunicação da cibernética produzem o que a gente chama de teoria da informação ou teoria matemática da comunicação. E essa teoria da informação, ela tentou quantificar processos comunicacionais. Ela tentou quantificar, né, com quanta mesmo, colocar medida, como alguma coisa é capaz de comunicar ou não comunicar, né? Então tem fórmulas, né? A gente pega lá a teoria da informação, você tem fórmula para quantificar quanto de informação está presente em uma mensagem, por exemplo, né? A origem da ideia na informática de byte, né, de quantificar, vem daí, inclusive, né? Vem dessa quantificação dos sinais, né? De quanto o sinal é capaz de produzir informação, ou seja, coisas aproveitáveis, e quanto que nesse sinal você tem redundância, né? O quanto é só para certificar de que aquela informação é precisamente aquilo, né? Então, a preocupação maior, né, desses pensadores é de como você garante que a mensagem não chegue até o receptor, né, do emissor ao receptor, que essa mensagem ela não chegue distorcida, que ela não chegue com outro significado que não aquele original. Então você tem que construir mensagens de uma maneira que você garanta a correta interpretação, como se uma mensagem tivesse uma interpretação única, mas a correta interpretação das mensagens. As mensagens elas são interpretadas, elas são entendidas como sinais, né? A gente está sinalizando, a gente não está comunicando de verdade, a gente está sinalizando algo. Então há um sinal e esse sinal precisa ser compreendido na outra ponta exatamente da maneira com que ele foi formulado, né? Essa tentativa de eficiência comunicacional, né, é o mote para todos os estudos que vêm daí. Então, além de você entender signos, né, além de você entender que palavras, imagens significam alguma coisa, estão no lugar de algo, de ideias, né, que é o princípio semiótico, essa teoria ela incorporou essa semiose e ela foi além, tentando mapear e construir, né, a melhor maneira para que os signos não tenham, né, ambivalência, para que os signos não tenham polissemia, para que eles não possam ser entendidos de maneira aberta, para conseguir a mensagem ser clara, absolutamente clara, nítida, legível, né? A decodificação seja precisa, né? Então esses são os objetivos, os grandes objetivos da teoria da informação. E é isso que a gente incorpora dentro do design. O design, ele trabalha com essa visão, ele tenta construir, o design da informação tenta construir coisas, construir, né, mensagens que sejam claras, que não deem margem para ambivalência ou para dúvida, né? Então a gente tenta ter essa mesma eficiência comunicacional que é proposta pelos autores desde da cibernética até a década de 60, principalmente, da teoria da informação, né? Então, essa é a segunda perna. Assim, além da semiótica, a nossa segunda perna no design é a teoria da informação. Mas, enfim, essas não são as únicas maneiras da gente entender comunicação, né? Aí, na década de 60, principalmente, muito em função
de toda a mudança cultural, a revolução cultural que está acontecendo na década de 60, você tem uma nova frente aí nos estudos de comunicação, que são conhecidos como estudos culturais ingleses. Os estudos culturais ingleses, eles são, eu posso dizer que eles são uma certa evolução, uma certa transformação daquilo que já vinha da escola de Frankfurt. Eles são estudos críticos, eles são uma maneira, um pensamento crítico a respeito da comunicação e da cultura, né? Eles não são uma escola puramente de comunicação, eles estudam comunicação e cultura, né? E o que acontece? Eles, nesse momento, principalmente o Gramsci, né, Antonio Gramsci, um autor italiano, ele traz ele revigora um pouco o pensamento marxista original, né? Ele vem com a teoria dos intelectuais orgânicos, ele vem com a teoria da hegemonia, e aí ele começa a tentar demonstrar que aquela relação elaborada lá por Marx, no final do século XIX, de dominados e dominantes, né, de duas oposições binárias, né, ela não é exatamente isso. Quer dizer, o Gramsci começa a mostrar que existem múltiplas forças, não são grupos tão organizados assim, há múltiplas forças em atuação, tanto de pessoas que têm mais poder e mais influência, quanto de pessoas que não têm quase nenhum, né? Mas você tem dentro da sociedade a atuação dessas forças que não são tão organizadas e que elas são múltiplas, são totalmente plurais, né? E o que você encontra não é exatamente uma classe dominante, mas uma hegemonia de pequenos grupos, né, de pequenos grupos um pouco mais organizados, geralmente, né, mas que tem muito mais força do que a maioria dos grupos, né? Então você tem um pequeno grupo ali que geralmente se confunde com as pessoas que estão em posições sociais, né, mais vantajosas do que as outras, e esse pequeno grupo é capaz de controlar, de dominar, né? Aparentemente é um domínio, mas na verdade é só uma hegemonia, porque essas forças estão sendo negociadas o tempo inteiro, né? Mas eles conseguem ser hegemônicos em relação aos outros, eles conseguem predominar em relação à maioria, né, a todos os outros. E eles fazem isso através de estratégias, de articulações, de um processo contínuo. Não é apenas uma posição fixa, né? Classe dominante acabou. Isso está o tempo inteiro em negociação, isso está o tempo inteiro em jogo, né? Às vezes eles conseguem mais apoio, às vezes não. Então, às vezes o trabalho é mais fácil de ser feito, às vezes essa relação, esse status quo não é tão fácil assim de ser mantido, né? E tudo ali tem que ser o tempo inteiro articulado, né? Então o Gramsci traz essa visão, ele revigora, né? Ele refresca um pouco o pensamento marxista. E aí os autores ingleses, né, começam a usar isso como fundamento para repensar aquilo que já foi tratado pela escola de Frankfurt, tanto em cultura quanto em comunicação, né? Então, os estudos culturais ingleses, eles começam a abordar nos efeitos de comunicação, né, que se tinha lá, né, nas duas matrizes principais, a ideia de que o emissor da comunicação manda um estímulo, manda uma mensagem pelos meios de comunicação, né, e aí ele bate nos dominados, né, na população, na massa, e a massa não tem qualquer mecanismo para resistir, né, para evitar, né, quer dizer, eles são cooptados imediatamente, sem qualquer chance de não se comportar, ou de não, né, responder da maneira com que foi planejada pelos emissores, portanto, a classe dominante, né, como se a classe dominada fosse absolutamente dominada, né? E aí, quando eles trazem todo esse pensamento do Gramsci, eles começam a perceber que não é bem assim, né? Quer dizer, não é porque aquele estímulo comunicacional foi emitido lá pelas classes dominantes, né, que as classes dominadas vão se comportar e vão agir conforme o plano, né? E eles começam a tentar entender por que isso acontece, né? Porque aonde existe resistência, aonde existe, né, ferramentas ou instrumentos para que esses grupos dominados, né, pretensamente dominados, consigam reagir, né, a esses estímulos, a esses esforços, a essas ações. E eles começam a perceber que isso está presente na cultura, que a própria cultura atua como um certo amortecedor, né, para essas forças, para essas ações. Então,
Aí vem o enquadramento do Gramsci, né? Quer dizer, então, há o tempo inteiro uma negociação, né? E a cultura é essa negociação, né? O campo de negociação é a cultura. Quer dizer, não basta você fazer um estímulo qualquer pelos canais de comunicação, se não há na cultura amparo para que esse comportamento desejado pelas classes hegemônicas, pelos grupos hegemônicos, permita que a coisa aconteça. Então, as pessoas não vão agir de maneira completamente avessa àquilo que já está razoavelmente estabelecido culturalmente. Então, a cultura ela atua como um amortecedor a qualquer transformação, a qualquer mudança, né? Ela acomoda e ela evita, ao mesmo tempo, mudanças rupturas muito grandes, né? Então, por esse motivo, pela própria cultura, e a cultura é vista como uma maneira de resistir, né? É por causa da cultura que não há uma relação direta e absoluta de dominação, né? Então, é ali na cultura que as negociações acontecem, né? E a partir daí os estudos culturais começam a entender que há resistência, né? Que há uma possibilidade de que as pessoas não respondam aos estímulos e à comunicação da forma com que é planejada pelo emissor, que não é mais visto como uma classe dominante, né, mas como grupos hegemônicos que também não são tão coesos assim, quer dizer, também não são, não tem uma intenção única, né, tentando fazer os grupos dominados sucumbir ou se sujeitarem ideologicamente, né, politicamente, comportamentalmente, né? Que há ali diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas, claro, continua visível e notório que há uma divisão, né, entre aqueles que, né, se submetem mais e aqueles que sujeitam os outros, né, com mais eficiência, né? Então, não é também... não se coloca as coisas como se as pessoas tivessem grandes liberdades, né? Nós acabamos, né, sujeitados a essas questões, porque, de fato, esses grupos hegemônicos, assim como estava lá na escola de Frankfurt, né, esses grupos hegemônicos eles são capazes de controlar, né, boa parte da ideologia, dos valores, dos princípios e da maneira com que esses princípios são transmitidos. Portanto, eles, de fato, conseguem certo controle, né, um controle razoável da sociedade, isso é inegável, né? Mas não é como se pensava lá na década de 30, né, como uma coisa absoluta, sem qualquer possibilidade de resistência. Tá? E aí, onde a gente queria chegar, de fato, né, na década de 90, há uma atualização desse pensamento, né, dos estudos culturais ingleses aqui na América Latina, né? Principalmente, né, talvez a figura mais importante aí seja o Jesus Martim Barbeiro, né, que é um antropólogo, mas não só ele, também o Canclini, né, e o Guilherme Orozco, outros autores, e até autores aqui no Brasil também, né, a expressão não é tão não vou dizer relevante, porque são relevantes, mas não são tão conhecidos mundialmente, vamos colocar assim, né? Esses são realmente autores que conseguiram uma grande notoriedade, né? Mas na América Latina, principalmente estudando coisas muito do cotidiano, telenovela, consumo, né? Coisas pequenas, não eram coisas grandiosas, eram coisas consideradas sempre, né, de menor importância. Esses autores começaram a perceber uma outra coisa, uma outra questão que não estava sendo vista por nenhuma dessas teorias, né? Por nada disso. Eles herdam um pouco essa abordagem dos estudos culturais ingleses, é muito coerente, né? É um pensamento crítico, né? É uma abordagem crítica a respeito dos processos comunicacionais, né? Só que, em vez de serem sociológicos, eles são um pouco mais antropológicos. O que isso quer dizer? Eles começam a olhar as coisas mais pela perspectiva do indivíduo, do sujeito, e não da sociedade. Então, eles começam a mudar um pouco o ponto de vista do processo comunicacional. O processo comunicacional, até então, sempre foi visto do ponto de vista do emissor da comunicação. Então, assim, o que a classe dominante, ou o grupo hegemônico, né? O que as pessoas que constroem estímulos e mensagens de comunicação, né? O que elas querem? Por que elas estão fazendo isso?
né? Qual é o comportamento que elas desejam obter como efeito dessas ações, desses esforços? Sempre se olhou a comunicação do ponto de vista do emissor, né? Desde o começo, né? De quem produz, de quem constrói a comunicação, né? E de quem transmite a comunicação. Mas pouco se olhou o processo comunicacional do ponto de vista de quem recebe isso, né? Que pode ser considerado lá, né, os grupos dominados, né, as classes dominadas, né? Mas o que esses autores começaram a perceber é que aquela ideia de resistência que já estava presente ali nos estudos culturais ingleses, ela é muito maior do que a gente imaginava. Não é por uma questão de resistência, exatamente. Não é porque eles estão resistindo aos estímulos. É porque quando essa mensagem chega ao receptor, ela é completamente ressignificada. Então isso só conseguiu ser visto no momento que a gente começa a olhar o que acontece da comunicação do momento onde aquele estímulo chega, no momento onde a mensagem chega ao receptor. Desse ponto em diante, há todo um novo processo que se inicia. E isso nunca foi visto, nunca foi interessado, as pessoas nunca estavam interessadas. O que acontece a partir desse momento, a partir desse ponto. E foi o que, de fato, o Barbeiro, né, o Clínio, principalmente o Barbeiro, começaram a estudar de maneira antropológica, né? Então, a partir daí se começa a olhar a comunicação a partir do ponto de vista do receptor, né? E o que acontece com essa comunicação, com esse esforço, com esse estímulo, no momento que a gente recebe a mensagem, e não no momento que a gente constrói a mensagem, né? E é muito curioso, porque é completamente inesperado, né? É completamente diferente do que se imaginava anteriormente, do que as outras teorias pensavam a respeito do processo comunicacional. Então, os estudos de recepção latino-americanos eles são muito importantes, porque eles revelam uma outra face dos processos comunicacionais, e eu diria que para nós que estamos trabalhando com design de informação, cujo objetivo é comunicar, né, entender isso, entender o que está sendo proposto por essa escola de comunicação, é fundamental para a gente entender como a gente faz o nosso trabalho, né? Porque se você quer comunicar algo bem, né, quando você começa a perceber que o que se faz com esse estímulo, quando a gente constrói um artefato de design de informação, a gente está construindo um estímulo comunicacional. E o que se faz com isso é completamente diferente do que a gente propõe, né? A gente pensa que vai ser feita uma coisa e o uso que se faz disso é completamente diferente do que você está esperando. Então, o trabalho, principalmente do Barbeiro, e o livro mais importante dele é Dos Meios às Mediações, ele começa a identificar um elemento comunicacional, um aspecto comunicacional que é muito instigante, no mínimo para falar isso, no mínimo instigante. Ele começa a perceber, claro, que quando essa mensagem chega nos receptores, nas pessoas, e ele começa a entender isso abordando a vida cotidiana dessas pessoas. Como um antropólogo fazendo um trabalho etnográfico, ele começa a tentar entender o que acontece na vida cotidiana das pessoas a partir desses estímulos. Quando o estímulo chega, o que acontece? Na casa ali, na família, no núcleo familiar, na escola, em todos esses pequenos grupos onde as pessoas se reúnem, né? O que acontece quando eles recebem certos tipos de comunicação? Já havia uma ideia, claro, de que havia um amortecedor cultural, mas essa ideia ainda era pouca, né? Porque não se tratava meramente de uma resistência a partir da cultura. Se tratava de todo um processo de interpretação, né? Que é todo conduzido por esses pequenos grupos, por essas unidades, né? Aonde o sujeito participa, e ele participa de várias delas. Então você tem o seu núcleo primário, que é a sua família, a sua casa, o lugar onde você mora, com as pessoas que você mora. Depois você tem a escola, o trabalho, né? Depois você tem, sei lá, a igreja, a comunidade que você participa. Você participa de diversos grupos, você não está em um único grupo. Em cada um desses grupos, né? Você tem ali trocas e você tem ali negociações o tempo inteiro. Então não é uma questão de cultura,
mas é uma questão de culturas, né? São várias culturas atuando e várias forças culturais atuando ao mesmo tempo. E cada um desses grupos começa a produzir efeitos sobre aquela mensagem. Então, quando você recebe um estímulo, e isso o Barbeiro coloca, né? Isso vem muito em função do próprio Gramsci, né? Que ele também tem esse fundamento. Não é uma questão de aceitar. Você pode aceitar aquele estímulo, você pode rejeitar totalmente aquele estímulo. Você pode falar, não, nossa, que bobagem, isso não tem nada a ver, né? Aquele estímulo comunicacional. E você pode negociar, né? Tem uma negociação, você, um pouquinho, talvez, mas tem coisa aqui que não sei, não tenho certeza. E aí você vai dialogar com seus pares, aí você recebe aquele estímulo, você está num jantar em casa, você fala, vocês viram tal coisa? E aí a família, não, isso não. Então, quer dizer, tem todo um processo de negociação dos estímulos e das intenções, né, que estão presentes nesses estímulos, porque todo estímulo comunicacional ele carrega uma intenção, né, uma intencionalidade, isso está muito claro desde a Escola de Frankfurt, desde as matrizes fundadoras, que os emissores eles não constroem estímulos gratuitamente, né? Os estímulos eles estão lá porque eles têm uma intenção, eles têm um objetivo sobre os receptores, né? Então você começa a perceber que todos esses estímulos eles são negociados entre os pequenos grupos e os pequenos círculos dos quais as pessoas participam, né? Isso ali, então você chega na sua casa, você fala, aí, né, o pai, a mãe, o irmão fala, não, isso é uma bobagem, não, isso não tem nada a ver, isso está errado. Aí você vai lá para o trabalho e a pessoa fala assim, mas você não pode esquecer que tal coisa é outra coisa. Então, vai mudando a interpretação, o entendimento, a maneira com que as pessoas elas vão se apropriando desses estímulos, dessas mensagens, e essas mensagens, mais do que as mensagens, os estímulos, mas também as mensagens e as interpretações, elas vão sendo desfiguradas, elas vão sendo modificadas, elas vão sendo transformadas, né? Então, você não tem, o emissor ele não tem muito controle, quer dizer, ele vai continuar fazendo a sua tentativa de, né, produzir certos efeitos comunicacionais, efeitos comportamentais, mas ele não tem esse controle, ele não tem quase nenhum controle sobre a maneira com que essa mensagem ela vai ser decodificada e transformada em comportamentos, né? Ele não tem esse domínio todo sobre o processo, e ele também não tem esse domínio todo sobre a cultura, porque são múltiplas culturas, né? É claro que existem pontos, né, nevrálgicos aí, né? Família, principalmente, é um ponto muito quando a gente fala, quando a gente estuda a questão da subjetividade, dos valores, né, da ideologia, você tem as coisas que são mais nucleares, né, as crenças são mais nucleares do que as opiniões e depois do que certos valores que são superficiais e que a gente troca, né? Então, sei lá, qual é a minha cor preferida? A minha cor preferida hoje é branco, amanhã é verde, não sei, isso muda. Mas o que você acredita que acontece, né, com as pessoas depois da morte? Isso é uma coisa muito nuclear, isso não vai mudar muito na sua vida, né? Você pode mudar um pouco, mas é muito mais difícil de mudar. Então a gente tem aí as camadas da subjetividade, coisas que são mais superficiais e que mudam mais facilmente, e coisas que não são tão superficiais que você dificilmente consegue modificar. Então a ação dessas mudanças comportamentais, dessas mudanças, elas estão diretamente relacionadas a isso, né? A essa profundidade subjetiva. E certos grupos, né? Igreja é um grupo, né? Comunidade, igreja é um grupo que atua muito mais aprofundadamente do que o trabalho, por exemplo, né? Ou do que as pessoas que moram no mesmo condomínio, no mesmo prédio que você, né? Por exemplo. Então, tem, claro, esse mapeamento de como essas questões podem ou não podem ser influenciadas, né? Mas uma coisa bem importante assim, que o Barbeiro começa a perceber que está muito relacionado com isso é uma diferença, né? É uma questão ali que ele chama de mediação, e não confundir mediação no sentido de quem é o mediador, não é uma questão de pessoas mediadores numa discussão. O que ele chama de mediação são os tópicos, né? Os elementos, os assuntos da comunicação. Então ele começa a entender que
O comunicar, o processo comunicativo, ele não é uma questão de o emissor, na prática, né, os seus efeitos. Não é uma questão do emissor, quando ele tem uma intencionalidade, ele transmite aquela intencionalidade na forma de uma mensagem, na forma de um discurso, e o receptor compra aquilo e age conforme aquilo. O emissor tenta fazer isso, mas o que o emissor de fato faz? Ele traz certos elementos, certos tópicos de discussão, né, certas questões na mensagem que se tornam elementos de mediação. Então, assim, se falou, por exemplo, no programa de televisão sobre o uso da cor branca no Réveillon. Isso, por trás disso tinha todo um estímulo, uma tentativa de vender roupa, sei lá, tinha um grupo ali tentando fazer com que as pessoas comprassem roupas. Mas o que acontece na prática? Quando isso chega aos receptores, né, isso é uma mediação. Isso é um tópico ao redor do qual as pessoas vão conversar a respeito, vão dialogar a respeito. Elas não vão fazer o que foi falado para elas que elas deveriam fazer. Elas vão dialogar em torno desse estímulo. É o que acontece quando a gente, né, de fato, vê televisão, vê o jornal, né? A gente vai dialogar sobre esses tópicos. Esses tópicos acabam se tornando mediações entre as pessoas. A mediação, ela tem esse poder de aproximar ou afastar as pessoas umas das outras. Então, assim, quando a gente concorda muito a respeito de certas mediações, de certos elementos de mediação, a gente começa a se aproximar. E aí a gente começa a criar aquele efeito de que assim, a gente começa a confiar mais uns nos outros, e a influência sobre essas outras pessoas, sobre nós, sobre a maneira com que a gente lida com as coisas, começa a ser mais eficiente do que a das pessoas que a gente se afasta, que a gente percebe que a gente não concorda muito, não tem muita proximidade. Então as pessoas viram e falam assim, olha, eu não acho que tem que usar branco no Réveillon, né? Poxa, mas eu acho que tem que usar. Começa a falar assim, não sei se eu concordo muito, se eu me alinho muito com aquela pessoa. Então aquela pessoa começa a perder influência, né, sobre a maneira com que eu reajo, como eu de fato lido, né, com os estímulos e com as questões de como eu construo uma ideologia, como eu construo certos valores. Então, as mediações, né, os elementos de mediação, eles nos aproximam ou eles nos afastam. Eles provocam efeitos sociais de afastamento e aproximação, né, e de negociação, sobretudo de negociação. A gente vai negociando as nossas relações sociais a partir dos estímulos. Então, a mensagem que a gente está construindo, ela não é tão eficiente no sentido comunicacional em garantir que alguma coisa seja feita ou que alguma coisa seja entendida. Ela acaba atuando como um mediador para que as pessoas se aproximem e se afastem. E aí as interpretações dessas pessoas sobre as mensagens vão ganhar força ou vão perder força, né? Então, se você vai lá e faz uma peça, um artefato, um cartaz, tentando produzir um certo efeito, isso vai ser recebido pelas pessoas. As pessoas não vão gostar do cartaz. Algumas pessoas não vão gostar, vão achar feio, vão achar estranho, vão achar que não tem nada a ver. Todo mundo que acha que esse cartaz não tem muito nada a ver vai estar meio que se aproximando. E aí, sei lá, a interpretação dessas pessoas, apesar de não gostarem do cartaz, mas elas leem a mensagem que está lá e, de repente, elas concordam um pouco que aquela mensagem faz um pouco de sentido. Então, apesar delas terem um certo desgosto a respeito do cartaz, achar meio estranho, não devia ter colocado, mas elas acabam se cooptando a intencionalidade daquele cartaz, mesmo tendo uma certa resistência àquele cartaz. E o contrário também pode acontecer. Pessoas que, de repente, começam a se aproximar, assim, nossa, achei o máximo aquilo lá, todo mundo começa a se aproximar. Mas eles falam assim, mas o que está lá escrito é uma bobagem. E aí todo mundo começa a concordar e começa a ter resistência à intencionalidade, apesar de se aproximarem, né, em função do que eles viram ali, né, do que estava ali presente. Então, esses efeitos de conexão entre as pessoas são o maior efeito da comunicação, né, e não o efeito de propagar uma mensagem para que ela, de fato, seja decodificada, interpretada e que produza comportamentos, engajamentos, né,
decorrentes, né? Então, é isso que ele chama de mediação. Então, no geral, as pessoas pensam em mediatização. Eu vou mediatizar uma ideia, eu vou mediatizar um estímulo, eu vou transmitir através dos meios de comunicação uma certa intenção codificada, preparada, para produzir um certo efeito, mediatizar algo. E o que elas conseguem na prática é mediatizar algo, quer dizer, é transformar esses elementos em questões onde as pessoas vão reagir, mas não sobre aquilo, sobre a ótica ou sobre a expectativa do emissor, sobre as suas próprias questões, né? Então, a gente tem um efeito ali sociológico que é completamente adverso dos efeitos esperados pelo emissor. Não quer dizer que aquela mensagem não vai ser interpretada, não vai ser lida, ela vai, né? Mas a expectativa de que aquilo funcione como estímulo comunicacional e que aquilo produza comportamentos, isso você não consegue garantir. Você não tem nenhuma garantia, né? Sem entender que há uma ação que precisa ser feita também sobre as culturas, né? Sobre os grupos, sobre, né, uma influência que precisa acontecer sobre esses diversos núcleos onde a comunicação é recebida e que vão, de alguma maneira, referendar, negociar, né, rejeitar todas essas ideias, valores, intencionalidades que estão codificadas dentro do estímulo comunicacional. Então, o que esses estudos de recepção conseguiram, né, trabalhar e mostrar, e o que eles estão trazendo para nós? É a primeira vez, na década de 90, que a gente começa a olhar a comunicação a partir das práticas cotidianas, do dia a dia, né, e das questões dos sujeitos, das pessoas, né, daqueles sujeitos que estão ali, têm seus problemas, suas questões, que estão enfrentando inúmeras dificuldades, desafios no seu dia a dia, né? Então, a gente está olhando, a gente passa a olhar a comunicação e o processo de comunicar do ponto de vista desse sujeito, dessa pessoa, né? Então, o que isso é importante para a gente no design de informação? A gente passar a olhar o que a gente está fazendo, o que a gente está propondo, do ponto de vista de quem vai usar isso, de quem vai receber isso. É isso que quem é essa pessoa, né? Quem é essa pessoa que vai para quem eu estou construindo um artefato de informação, né? Eu tenho que dialogar com essa pessoa, né? E se eu quero ter efeitos específicos ou não, se eu só estou querendo, assim, na maior boa vontade, tentar ajudar a pessoa a entender alguma questão. Mas, de qualquer forma, seja intenções vis ou não, né, para que você consiga que essa pessoa dê atenção e entenda aquilo que você está tentando comunicar, né, você precisa conhecer a realidade, né, e o contexto dessas pessoas e dos grupos das quais ela participa, né? Se você não conhecer isso daí, se você não tiver essa capacidade, se você tratar essas pessoas como uma massa homogênea, disforme, genérica, a possibilidade de diálogo é mínima, é quase que o zero absoluto. E olha que importante, diálogo, né? Isso é alguma coisa que não foi falado até então, era sempre em uma direção. Comunicação era um processo em uma direção, que vinha do emissor ao receptor, né? E aqui a gente começa a falar numa questão de dialógica, quer dizer, uma questão de dialogar com, né? Quer dizer, então, o comunicar é um processo que não é você garantir que alguém faça algo, né, de uma maneira, o estímulo está aqui, resulta ali. Você está construindo um processo de diálogo, um processo de uma conversa, um processo onde as coisas vão e as coisas voltam, né? Porque toda vez que a gente olha essa comunicação no sentido dos sujeitos, os efeitos começam a ser capilares, eles começam a ser pequenos, eles começam a ser naqueles pequenos círculos, você começa a ver as coisas batendo umas nas outras pessoas, e essas pessoas se aproximando, se afastando, dialogando, conversando a respeito, construindo algo que é completamente diferente do que você esperava, em cima daquilo que você disparou, né, da informação que você deu, né? Isso hoje é muito quase que óbvio, gente. São os memes, né? Quer dizer, você faz uma comunicação de algo, quando você vê, tudo aquilo que você comunicou está sendo completamente transformado e usado para outra coisa, completamente diferente, né? Foi reaproveitado, totalmente reaproveitado para outro sentido, né? Se deu outro sentido completamente diferente daquilo que você tinha em mente, né? E você não tem controle.
você não tem como, como evitar, né? Então, é justamente isso, quer dizer, os estudos de recepção latino-americanos nos ajudam a ver que há uma ressignificação a partir do momento que a informação chega no receptor. O receptor não é o ponto final da comunicação, ele é o início. Então, quando a comunicação chega nele, ali começam outros processos completamente diferentes e completamente alheios àquilo que se planejava no esforço de comunicação, na ação comunicacional, né? Então, esse ponto, né, essa questão de como as coisas são ressignificadas, como as coisas são usadas a partir do momento que elas são recebidas, e o quão diferentes essas coisas são usadas a partir do momento que elas são recebidas, do que a gente imaginava quando a gente projeta o artefato, esse estudo, essa análise, esse olhar, principalmente um olhar crítico, um olhar analítico, de como essas questões são importantes e por que essas coisas acontecem, através de que pontos essas coisas acontecem, é fundamental, absolutamente fundamental para a gente pensar o design de informação. Do contrário, a gente está projetando coisas para ninguém, para nada, sem garantir qualquer coisa, sem conseguir qualquer coisa com esse estímulo, né? Vira um vazio, vira um grande vazio, vira o vaso chinês lá do Olavo Bilac, é uma coisa extremamente sofisticada, não diz nada, né? Perde significância, né? Total. Por quê? Porque, de fato, não está dialogando, não pensa em dialogar, né, com os sujeitos, né, com as pessoas. Então, resumindo um pouco, né, elementos assim, fundamentais do pensamento de comunicação latino-americano, de recepção latino-americana, né, as grandes questões que eles trazem para a gente repensar como que a gente trabalha a informação, né? Essas três frases são do Jesus Martim Barbeiro, né? Então, a comunicação é questão de culturas, não só de ideologias. Então, assim, às vezes a gente está pensando que a comunicação ela tenta fabricar ideologias, fabricar modos de ver o mundo, né, de uma maneira absoluta, né? A gente tem que entender que a comunicação ela vem de baixo para cima também. Ela não vem de cima para baixo, só do emissor para o receptor. A comunicação é uma questão do que está na cultura, do que está acontecendo na nossa cultura, né? Do que está ali acontecendo nas camadas mais fundas do oceano, né? A gente não é só a superfície, é o que está lá embaixo, é o que está acontecendo na cultura, é o que está tramitando, está transitando dentro das trocas culturais, dentro daquilo que as pessoas trocam no dia a dia, né? Então não é uma questão só de tentar construir um valor ideológico, um pensamento, uma visão de mundo sobre as pessoas, mas é uma questão de você modificar, transformar continuamente, porque isso acontece continuamente, isso é negociado continuamente, transformação da cultura ou das culturas, das subculturas, né? Não gosto muito do termo subcultura, são culturas, e das diversas culturas que se sobrepõem dentro da nossa sociedade. A comunicação é questão de sujeitos, atores, e não só de aparatos e estruturas. Então, comunicação não é o meio de comunicação, a televisão, o jornal, o rádio, a distribuição, a logística, como que a mensagem vai chegar daqui até o outro lado do país, né? Como que a gente constrói. Não é uma questão de quais são as estruturas, que é isso que se analisou antes, né? Quais são as ferramentas, a maneira com que a mensagem transmite, como é que ela vai de um lugar para outro, o sinal. Não é esse o problema, não é o alcance, não é isso. É uma questão das pessoas. A gente tem que olhar para as pessoas, né? E não para os aparatos, não para as ferramentas. Isso bate na gente com uma coisa muito complicada, porque a gente está pensando no aparato, a gente está pensando no artefato da comunicação, daquilo que mediatiza a informação, né? Que dá materialidade à informação para que ela vá para alguém. Mas a gente tem que pensar no alguém, a gente não tem que pensar no artefato em si. A gente tem que pensar que comunicar é uma questão dos atores, é uma questão das pessoas, dos sujeitos. Então, como é que eu sensibilizo alguém? Como é que eu sensibilizo a pessoa? Meu artefato ele tem que ser
um elemento que vai, de alguma maneira, sensibilizar uma pessoa. Se ele não é capaz de fazer isso, esse artefato tem zero necessidade, não serve para nada. Né? Então a gente tem que pensar nas pessoas, a gente não tem que pensar nos artefatos. Né? E se o artefato está lindo, maravilhoso, legível, não está legível, isso é secundário em relação a de que maneira ele dialoga ou não dialoga com as pessoas. Né? E por fim, né, a comunicação é uma questão de produção e não só de reprodução. Porque a ideia do que vinha lá desde a escola de Frankfurt, desde o funcionalismo norte-americano, da teoria da agulha hipodérmica, que é uma das subteorias ali do funcionalismo norte-americano, é que as massas reproduzem aquilo que foi elaborado para elas pelos grupos dominantes, né? pelas classes dominantes. Então, que as massas, eles reproduzem, eles não produzem nada, eles só reproduzem coisas que são falados para eles. Né? E isso, de uma certa maneira, vai ficando, até quando chega nos estudos culturais ingleses, ainda existe esse entendimento de que há muita reprodução, né? De que as pessoas, de uma certa maneira, reproduzem comportamentos, reproduzem falas, reproduzem, né, o que lhes é comunicado, sem muito pensar a respeito, né? É quase que uma coisa meio automática. Mas quando a gente começa a olhar a comunicação a partir do ponto de vista do receptor para frente, a gente começa a perceber que muito é produzido, né? Que as pessoas não estão reproduzindo o que elas receberam, elas recebem, elas ressignificam e elas produzem algo novo em cima daquilo que foi recebido. Né? É muito difícil que as pessoas simplesmente reproduzam aquilo que elas receberam. Né? Há sempre um pensamento, há sempre a atuação dos grupos, há sempre a influência interpretativa, há sempre influência sobre a maneira com que se apropria das coisas, né? De que maneira você se apropria ou não se apropria das coisas. Então, no fundo, a comunicação é uma questão de o que vai ser produzido a partir, né? E não uma questão de que se as pessoas de fato reproduzem o que eu esperava que elas reproduzissem. Né? Então, assim, a gente tem que construir comunicação para que ela passe a produzir algo novo, não para que ela seja reproduzida por formigas que não pensam, né, e que agem como um formigueiro, né, de maneira automática. Né? As pessoas não são formigas, elas não têm esse comportamento, elas pensam sobre o que elas fazem e elas agem em função do que elas pensam. Ainda que a gente possa não concordar a respeito do que essas pessoas produzem a respeito, né? Você pode falar, nossa, não é possível que as pessoas fazem isso. Né? Mas é uma forma de pensar, do seu grupo, é uma forma que está sendo influenciada e negociada pelo seu grupo, né? É uma forma que faz sentido para aquele grupo. Então, você pode até não falar assim, não é possível, as pessoas não podem agir dessa maneira. Principalmente, né? A gente está aí, espero eu, no final de uma pandemia, e a gente viu como os comportamentos das pessoas são absurdos, né? Mas é uma questão de grupo, quer dizer, é uma questão, aquele grupo, aquilo faz sentido. A pessoa vai para a praia, lotada, sem máscara, curtir, né, balada, uma festa, no meio de uma pandemia. E aí você fala, não é possível, o que mais que a gente precisa falar para as pessoas para que elas não se aglomerem? Mas o problema é que não é o que a gente fala, porque quando isso chega naquele grupo de jovens, né, que querem se divertir, que é imperativo as relações com os outros, essa fala bate e volta, porque naquele grupo aquilo não vai conseguir efeito nenhum, aquilo não vai conseguir concordância nenhuma. Já não existe a possibilidade de aceitação, de isolamento, para um grupo que tem uma necessidade vital de estar próximo, de estar se juntando, de estar junto, né? Que isso é mais forte, isso é emocional, isso é muito mais forte do que qualquer racionalidade. Né? Então, como fazer com que o comportamento dessas pessoas mude? Você não vai fazer isso de cima para baixo, falando como eles têm que se comportar. Você só vai conseguir convencer ou vai tentar conseguir modificar este comportamento dialogando com esses valores, com esses sentidos que já fazem parte dessa cultura, já fazem parte desse grupo. E com o apoio de outros grupos, porque esse jovem vai para a balada, mas ele chega em casa, está lá com o pai idoso, né? E está colocando o pai em risco. Aí, quando ele chega lá, há outro diálogo, há
outra negociação, né, que ele também está em conflito, né, e que ele também precisa dialogar com aquilo, que ele também precisa negociar com aquilo. Então, você precisa de apoio de certas posições de certos grupos e culturas, né, e você precisa de diálogo com esses grupos dentro da linguagem, dentro da maneira com que eles lidam com as questões. Então, se você não conhece o grupo, se você não conhece como essas pessoas, quais são os valores, qual é a cultura ali presente, estabelecida, né, você dificilmente vai conseguir qualquer resultado em tentar mudar alguma coisa, né, ou transformar. Deixa eu falar, não gosto muito de usar mudar, porque parece que a gente quer controlar, né, o comportamento e os engajamentos e os efeitos, né? Não é, né, a boa prática não é controlar ninguém, mas é, de uma certa maneira, estimular e influenciar as pessoas para que elas tenham, né, atitudes e relações melhores com os outros, né? Pelo menos a gente espera que a intenção das pessoas seja essa, né? Das pessoas que emitem, né, que constroem a comunicação, né? Nem sempre é, a gente sabe, na prática não é, isso não é verdade. Mas é o que a gente gostaria que fosse, pelo menos, né? Tá? Então, interesse público, né? Quando a gente pensa que, né, tem meios de comunicação, que tem pessoas cuja a função social é cuidar do interesse público, né? Preservar o interesse público, que é bem para todos, que é de bem para todos, né? A gente espera que isso seja feito dessa maneira, tá? Enfim, então essas 3 frases são frases aí do Barbeiro, né? E elas tentam mostrar para a gente um pouco como a coisa mudou, né? Como a coisa na comunicação mudou a partir da década de 90. Agora, isso foi década de 90, né? A gente já está falando de 30 anos atrás, né? Há muita coisa também que se produziu em termos de comunicação de 30 anos para cá, né? E que a gente nem conseguiu falar de McLuhan, falar de Media Life, falar de Agenda Setting, tem uma série de outras construções também que estão vívidas, né? E tem estudos de comunicação em cima disso. Mas eu acho que, inicialmente, a gente já pode começar a deixar um pouquinho as duas frentes, né, que acho que são as hegemônicas, para usar o termo do Gramsci, são hegemônicas no pensamento de design de informação, que é a semiótica, principalmente a semiótica pisciana, e a teoria matemática da comunicação, ou teoria da informação, e começar a abrir um pouco a possibilidade para que outros pensamentos de comunicação e outras visões de comunicação permeiem o design da informação e nos ajudem a pensar ou repensar a forma com que a gente exerce e como a gente projeta os artefatos de informação. Bom, então, acho que por hoje é isso daí.